Bom dia, Luiz. Uma empresa que não tem risco físico, químico e biológico, escritório e loja de roupa, por exemplo, né? No caso, o ideal é fazer o LTCAT, onde consta a ausência de risco, ou fazer uma declaração de inexistência. Luiz, depende, cara. Para começar, primeiro, o LTCAT, cara, ele é aplicável a todas as empresas. Você pode sim fazer um LTCAT, comprovar a ausência de risco físico e biológico no LTCAT. E boa, cara, você fez o LTCAT, comprovou que não tem enquadramento, né, no anexo 4 do decreto 3048. Porém, a IN 128, lá no parágrafo 3º do artigo 284 da IN 128, ele permite que alguns documentos possam ser utilizados em substituição ao LTCAT para comprovação da ausência de risco. Então, vamos lá. Quando o E-Social ele entrou, os eventos de SST no E-Social se tornaram obrigatórios, o envio dos eventos de SST eles são obrigatórios para qualquer empresa a partir de qualquer quantidade de funcionários. Tá? Então, assim, isso está lá, se não me engano, no parágrafo 1º do artigo 284 da IN 128. Ele fala, a partir do momento que o E-Social se tornou obrigatório, toda empresa, independente de grau de risco, independente de ter risco ou não, a partir do momento que tem um funcionário, um empregado, ele é obrigado a enviar o 2240. Ponto. Por quê? Porque anterior ao E-Social não era obrigatório. Quando a gente pega lá o artigo 68 do decreto 3040, o parágrafo 3º do artigo 68 do decreto 3048, ele traz lá que o PPP ele é obrigatório. Lembrando que o E-Social ele veio para substituir o PPP, tá? Ele é o PPP eletrônico. Lá no decreto 3048, ele fala que o PPP ele deve ser elaborado para os trabalhadores expostos ao risco. Então, se o trabalhador não está exposto a risco físico, químico, biológico, o PPP não era obrigatório. Eu falo do PPP físico. Só que a partir do momento que o E-Social ele se tornou obrigatório, até os trabalhadores que não têm exposição a risco são obrigados a emitir o PPP eletrônico, tá? Ou seja, a empresa tem que enviar o 2240 dele. Então, junto com isso, a IN 128 ainda trouxe uma outra condição. Olha, além de você, da empresa, ter que enviar o 2240 dos trabalhadores sem risco, o governo deu uma opção. Olha, para você comprovar que o trabalhador não tem exposição a risco físico e biológico, tem 3 opções. Se a empresa se enquadrar no MEI e ela se enquadrar na ficha MEI número 39, que até a última vez que eu vi era a única ficha que tinha ausência de risco físico, químico e biológico, então se a empresa se enquadrar como MEI e ela se enquadrar na ficha MEI número 39, você pode usar essa ficha MEI como base para enviar o 2240. Se não, se a empresa se enquadrar na DIR, Declaração de Inexistência de Risco, tá? Lembrando, os critérios da DIR estão na NR1. Então, tem que ser ME, o EPP, grau de risco 1 ou 2, tem que fazer o LPP, levantamento preliminar de perigos. No LPP, comprovar a ausência de risco físico e biológico. Aí você emite a DIR, elaborou a DIR, você comprovará a ausência de riscos físicos e biológicos e você vai enviar o código de ausência de risco com base na DIR, tá? Ou, por último, você também pode elaborar um PGR. O teu PGR comprovou a ausência de risco físico e biológico, mas ao elaborar o PGR, você tem que analisar os riscos do anexo 4 do decreto 3048. Ao elaborar o PGR comprovando a ausência de risco físico e biológico do anexo 4 do decreto 3048, esse PGR pode ser usado para comprovar a ausência de risco e enviar para o E-Social com base na ausência de risco. Toda vez que a ausência de risco ela é identificada, e você envia o código 0901001, é obrigatório informar apenas o CPF do profissional que fez essa identificação, tá? Não sendo obrigatório o conselho de classe. A partir do momento que você identificou qualquer outro risco que não seja o 0901001, a informação do conselho de classe é obrigatória, aí é somente engenheiro de segurança ou médico que trabalha através do LTCAT, tá? Então, uma forma bem resumida aí, Luiz. Então, pode sim elaborar o LTCAT, assim como você pode elaborar a DIR também, se for aplicável a DIR, tá? Toma cuidado. Não é porque a empresa é um escritório de contabilidade ou uma loja de roupa que tem ausência de risco físico e biológico, tá, cara? Tem muita loja de roupa aí que tem risco físico, né? O pessoal, o próprio vendedor da loja, às vezes está passando roupa com ferro de passar. Tem exposição ao calor, cara. Né? Tem escritório de contabilidade aí que tem sala de arquivo morto que tem presença de poeira
lá no local. Em detalhe, às vezes é poeira com sílica ainda. Entendeu? Então, a escritório de contabilidade que tem motoboy, e o motoboy tem exposição à vibração, tem exposição, às vezes, a ruído. Então, toma cuidado, tá? Tem que fazer o LPP bem feito para comprovar, de fato, a ausência de risco físico e biológico. Ok?